E aí galera, mais um Respirando Grêmio, agora tudo é ritmo da entrevista, né? Brincadeira com meu parceiro Diego, melhor ala pivô de toda a história da igreja, com a esposa dele, a Marina. Os dois são donos do Padula Livros. Tá, vamos começar então primeiro com a história de vocês com livros. Como surgiu essa paixão? Posso começar? Não entre vocês, tá? De vocês com livros. Não, então... pode ser uma história que se não, elas fiquem à vontade. Na verdade, nós começamos juntos, né, o trabalho dos livros, e nós somos formados em História, né, e eu estava no Estado, com um contrato temporário, e do dia pra noite, assim, aqueles contratos temporários do Estado, né, me cortaram do contrato, e aí do nada eu tinha um grande acervo em casa, e a gente passou aqui na praça embaixo, que tem na frente do Capitólio, tem uma feira de antiguidades que ocorre todo sábado. E aí eu resolvi colocar os livros aí pra vender, tinha um espaço, bem na época tinha um espaço ali, eu consegui colocar uma banca? Não, nem era banca no início, era só uma canga. Uma canga no você chão. botava uns livros na... No início era no chão. E eram pouquíssimos assim, porque alguns, na verdade... assim, espalhados. Eram os livros do meu acervo e eu não queria vender todos, então foi só um... Não, o senhor não compra esse aí, não pode. Esse aí o senhor não Era compra. mais ou menos isso, assim. E aí, só que daí começou a dar certo, cara, eu comecei a gostar porque a gente sempre gostou de livro. E aí ficar no meio dos livros, aí começamos a... Aí compramos uma mesinha, começamos a participar de outras feiras de rua, como a Me Gusta, que é uma feira que tem comida, bebida, música, food truck. O que acontece é que a ocupação das praças públicas, assim, né, que de um tempo pra cá tem ocorrido muito em Porto Alegre, que aí tem organizado feiras, se organizaram feiras, assim, que o pessoal organiza pra, digamos assim, pra pequenos, pra quem tá começando, assim, nesse comércio, tanto de livros como de antiguidades, roupas, calçados. E tem público em geral. Cara, tem público, pro livro, tu diz nessas... Pra tudo. Pro livro tem público, sim, cara. O público leitor, digamos assim, o Brasil, se a gente pegar uma média, eu tava vendo que a média na América é o país que menos lê livros por ano, em média, né? A gente não chega a 2 livros por ano, até países como a Bolívia tem um índice de leitura maior que o nosso. Só que é o país mais presente em redes sociais, né? Brasil, você considera. Quando te vê uma coisa, de repente ligado. Só que o que acontece, cara, é que quem gosta de livro lê mais do que pode ler, né? Tem mais livros do que pode ler. Então é aquela coisa, são poucos compradores, mas compram bem. E assim como eu, quando eu vejo os livros não consigo deixar de comprar, tem muita gente que é que nem eu, assim, que entra aqui na loja só pra dar uma olhadinha e acaba saindo cheio de livros, assim, né? Porque ele tem esse fetiche do objeto, né? Do livro, Então foi uma... e essas feiras de rua, pros livros, assim, a gente começou a observar que, tipo, de um tempo pra cá elas começaram a diminuir muito as feiras, até pelo número de expositores, só que ele é um público muito voltado, assim, chegou uma certa época que o público parece ficar voltado mais pra bebida, pros food trucks, o pessoal vai mais pra festa, assim, pro público mais jovem. E aí, sabe, que não funciona muito, não dá muito certo livros com cervejas, assim, né, que o pessoal até compra mais, mas é o risco de perder o livro, assim, já aconteceu. Aconteceu um dia aconteceu uma engraçada que o cara chegou, pegou a cerveja, assim, virou a cerveja em cima de um livro, assim, era um livro caro. Aí o pai, ele chegou e largou a cerveja no chão e eu fiz a volta na banca pra olhar, pra ver como é que tinha ficado o livro, e aí eu vim caminhando e embaixo eu tinha a cerveja dele, aí o cara, se vingou, né? Aí mas o cara era camarada, assim, no carioca, ele chamou a namorada dele, compraram o livro, eu dei um desconto da cerveja, claro. Mas parecia que eu tinha feito de vingança, assim, mas ele se sensibilizou, sabe, aquela coisa com o livro, mas... Aí a gente começou a ver que aquelas feiras eram muito arriscadas, porque o pessoal fica falando com aquela cerveja em cima dos livros, assim, então a gente... tenso ali, daí a gente ficava tenso. Dois, né? Daí a gente viu que, e chega uma hora também que é cansativo essas feiras também, porque tu passa o dia todo exposto no sol, aí tem dias que também não é aquelas vendas, o cara espera, então... Mas vocês vendiam pela internet, A gente vendia, não, aí tá, daí a internet, no começo não tinha internet, então tudo dependia das feiras. Então era bem puxado, assim, só que daí com o tempo a gente... Claro, observando os livros, a gente viu que a internet é o que dá o boom, assim, digamos, na loja de livros, né? Porque daí com a internet ela já garantia, e aí essas vendas assim ficavam mais como um a mais. Então o cara já ficava mais tranquilo, né, pra vender, e tanto que foi dando certo que a gente, hoje a internet, digamos assim, é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe, sabe? Claro que a livraria que ela ajuda, mas se dependesse só da livraria física, assim, eu não sei se a gente teria coragem de abrir, assim, se não tivesse o respaldo da internet, né? A garantia da internet das vendas. Vamos falar na livraria física. Então, Marina, como é que veio para essa transformação de sair lá da canga, da banca, para essa
baita livraria aqui na Fernando Machado? Então, na verdade, foi tudo assim muito de última hora. A gente negociou, fez uma proposta e tal, e foi que amanhã a gente vai começar a montar a livraria. Aí que foi, como é que a gente vai fazer isso? Dessas estantes lá de casa, tá? Quem vai ajudar? Os amigos, tá? Bota todo mundo a carregar as estantes, tá? Foi Esses isso. livros todos estavam na casa de vocês? Tava tudo lá em casa. São 18 mil livros cadastrados na internet. Aqui na livraria devem ter quantos? Aqui deve ter uns 4 mil, creio, assim. Lá, porque aí tem o depósito, né? E aí todo Vocês mundo... moram num livro gigante, né? Basicamente um livro isso. gigante. A cama deles é um... E a gente tirou porque a gente tava invadindo nossos quartos, livros, né? Daí, dormir com livros, assim, não... Começou a sair do controle e aí teve que ter essa válvula de escape, que foi a livraria. Aí todo mundo ajudou, veio mãe, veio pai, família, amigo, todo mundo pra montar a livraria. A gente fez vários mutirões, assim, pras estantes. Aquela coisa tipo, não tinha dinheiro pra comprar outras estantes, né, e tal, essas estantes estavam em casa. Aí aquela forma foi aquela, né, chamar os amigos, botar umas cervejas e fazer eles carregarem as estantes pra baixo. Não, cara, e ficou muito legal e na minha opinião, na rua hoje, que é a rua mais legal do Porto Alegre. Sim, essa rua também é... Essa fronteira entre Lima e Silva e Fernando Machado, super astral, loja de disco, antiquários. Não é nem Cidade Baixa, nem centro. Nem aquele fervor do centro, E é uma rua que respira cultura, né? Respira cultura e bebida também, essa combinação mortal. Mas vocês estão falando pra gente num outro programa que a gente gravou antes, interrompido, que da questão desse site, que é onde vocês vendem a maioria dos livros. Dá uma explicadinha pra galera aí, pra galera achar algum título que precisou pra faculdade ou que tá atrás há muito tempo. Algum autor específico. Então, o nosso acervo fica os 18 mil livros já cadastrados, eles ficam na estante virtual, que é a estante virtual, é um site dos livreiros do Brasil, que é uma plataforma, na verdade, né, que engloba todos os livreiros do país, onde eles conseguem encontrar, né, qualquer livro usado no país. E o nosso acervo fica todo disponível no estantevirtual.com.br/Padula Livros. Tu consegue filtrar e ver todo o nosso acervo. E aí, claro, se quiser buscar pessoalmente aqui na loja, conhecer a loja, para nós é melhor, porque vocês são gastos com frete e vocês conseguem dar uma olhada na livraria. Né? Mas digamos que a gente tem um site também da Padula Livros, só que a gente não consegue dar muita manutenção nele porque... Na correria. A e tem Facebook... As redes sociais todas, Instagram, Facebook, Twitter. E a galera pedindo ali direto o livro. Sim, WhatsApp, meia-noite. Oi, tem esse livro? Tem, amanhã. O principal são listas de livros. Eu preciso desses livros e treinei lá na lista pra amanhã e o cara, pra amanhã. Muito isso, cara. Acontece muito isso, principalmente agora. Aqui tem muita faculdade na volta. E escolas particulares, assim, então... já dão as leituras pro ano todo, aí a mãe chega assim, larga a lista e fala, quero todos esses livros, então tem esse, daí o cara tem que sair correndo atrás, né, A gente que era organizado nessa parte de colégio, a gente não sabe isso, mas tem muita gente que deixa pra última hora, E como é que é assim, o apego de vocês com os livros, né? O apego? A questão assim de quase vender e o cliente tá com o livro e tu assim, né? Isso aí. Tem um olho da Segunda Guerra que não tá venda esse tem não vários tá que às vezes é complicado isso. É que é bem aquela coisa, o cara monta, cara, uma vida toda juntando os livros. E o pessoal vem só nos melhores, né, cara? E daí o cara fica meio apegado, assim. Mas nós temos lá também uns autografados que aí Mário Quintana, Érico Veríssimo. Então eu dei ideia, tinha uma que a gente achou. E aí eu até levei um autografado do Mário Quintana. E aí eu levei na Casa de Cultura do Mário Quintana porque eu pensei, um lugar legal pra ficar seria na casa dele, né? Daí eu levei lá. Eu ia doar. Não, eu queria fazer um acerto com eles, porque na verdade, como tem encontros, minha ideia era entregar o livro e eles me cederem algum dia pra eu propagandear lá ou fazer. Claro, lógico. Só que eu cheguei lá e eles me ofereceram comprar o livro. E aí a conversa vai, eles nós vamos levar pra ver se é realmente a assinatura e te oferecemos um coelho. Eu falei, cara, vendeu, não sei se eu quero, assim, daí chegou eles, daí fecharam lá, querendo pagar 150, falaram, daí eu falei pra eles, eu infelizmente esse dia não faço nada e outra, um livro autografado do Mário Quintana, eu acho que pra mim vale muito mais, porque eu tinha um sonho também de ter um corredor do Mário Quintana, eu tenho um do Érico Veríssimo também, e aí eu falei pro cara, eu doaria o livro se a gente conseguisse fazer uma forma de, tipo, parceria, uma parceria, uma troca. Um dia tu ir lá na Casa de Cultura Mário Quintana, poder falar sobre a livraria. Claro, exatamente, alguma coisa que fosse maior assim, do que simplesmente o cara vai pagar, sabe? Eles
Aí fechava. Uma coisa muito mercantil. E também o dinheiro que eu ia pegar 150 e ia acabar gastando, ficando sem o livro, sabe? Não, achei melhor, daí eu falei pra eles, não, vou pensar e até hoje não voltei lá. Tá, mas e como é que pintou esse livro na mão de vocês? Compramos, a gente compra em lotes e aí daqui a pouco, olha um livro Mário Quintana, olha, tá autografado. Hoje a gente achou um do Josué Guimarães autografado também. Do Josué Guimarães, eu adoro Camilo Mortado. Ferro e Fogo. Camilo Mortado é um dos meus livros favoritos. Não, ele tem muitos livros bons, cara. E o Josué Guimarães, ele tem Camilo Mortado, tem Tambores Silenciosos. Ele tem um... E aí a gente achou do Ferro e Fogo, aquele que é o clássico dele. Claro. A gente achou o número 1. Daí hoje também, que esse livro a gente nem sabe de onde veio, na verdade, porque a gente compra um pouco aqui, um pouco ali, vai juntando, fica ali pra cadastrar, então... Não, deve ser fascinante esse garimpo, né? Garimpo, Não, e aí aquela coisa do livreiro, na nossa compra, tem aquele programa das ligas, atividades lá nos Estados Unidos, na Las Vegas, que ele sempre fala, a gente nunca sabe o que vai entrar por essa porta, não sei o que a gente... E é esse que é o mais legal, assim, a gente trabalhar com livro, é tu ver, sabe? Daqui a pouco chega aquele monte de livro, a gente vai pegar uma caixa, a gente combina o preço com a pessoa pela caixa, só que a gente não sabe o que tem. Muitas vezes o cara pega tudo e tá tudo estragado e o cara perde o dinheiro, sabe? Então, da minha avó, tá lá no porão, lá fazem 3 décadas, os livros, e já o coração já vai assim. Não, e chega lá muita coisa legal, assim. E é sempre aquela coisa assim. Qual foi a coisa mais a fuder que vocês encontraram, assim, que vocês tá... Puta que pariu. Acho que talvez aquele da Divina Comédia e Madrepérola, né? Divina Comédia e Madrepérola. E a gente olhou na internet, assim, os 3, assim, mais de R$1.000, assim, os livros. E ele, uma edição muito linda, assim, agora não tá aqui no momento, porque eu também... Mas conta essa história resumidamente, onde vocês encontraram, quem era o... A gente, aí é que chega muito lotes, assim, as pessoas vêm com umas caixas lá... E aí, essa tranqueira que tá lá em casa, ia botar na lareira e não tá tranquilo. Esses dias a gente foi abrir na sábado de carnaval e a gente já tava parado e eu falei pra ela, não, vamos abrir, porque sábado de manhã, daí a gente abriu, sabe aquele movimento, não tinha ninguém na cidade, daqui a pouco eu estaciono um cara ali na frente, sai com uma caixa, larga ali na frente, eu falei, nossa, você não quer vender? Ele, não, quero te doar, e tem mais 3 caixas no carro, aí peguei as 3 caixas, só livro bom, assim, e o cara doou, daí eu falei pra ela, valeu a pena de ter aberto. O cara doou 4 caixas só de livros assim, ó. E aí eu falei pro cara, não sabia nem o que falar pra ele. Eu tenho uma história triste na minha família, meu avô tinha uma biblioteca particular lá fora, assim. E aí quando meu avô morreu, meu tio não era dado muito a letras, tipo, foi tudo pra lareira. Cara, vários clássicos da Segunda Guerra Mundial, vários. Tinha um... fala que chega do jeito. Tinha um que era um livro do Hans Ulrich Rudel, que foi um piloto de Stuka alemão mais famoso. Tinha um de um aviador que era piloto de zero japonês, que era um caça. Daí eram as biografias do cara, só tinha dos vilões, né? Meu avô gostava dos vilões, né? Mas tudo bem, essa parte não vamos falar. Galera, gravar aqui, né, Cristian? Tudo a ver, né? Grêmio, cultura, literatura. Fala um pouquinho da literatura futebolística, Diego. Então, a gente tem aqui um acervo, a gente deixou um acervo sobre futebol aqui. Até eu estava contando antes para eles, nos professores, que até minha monografia na história foi sobre futebol, sobre a história do Guarani de Alegrete. Foi uma equipe que foi 2 vezes vice-campeão gaúcho. Então essa área da história do futebol é uma área que eu estou meio por dentro, assim, até porque eu acabei lendo muito sobre isso para fazer a monografia. Sim. Então eu tenho um acervo grande, assim, sobre futebol, sobre a história dos clubes, né? E é até um assunto que sai bastante, né, na internet. O pessoal procura bastante, a Maria Del Priori também tinha um livro sobre a história do futebol, que é um pouco dessa história que se perdeu um pouco, né? Inclusive na história do Grêmio, tem até um trabalho do Ricardo, um amigo, que ele consegue mostrar muitas coisas que tinham como lenda, como a história do Campos ter sido doado da Baixada, que é aquela história da Dona Marta, com o Francisco Artua, que tinha sido morto e tal. Que ele comprova e mostra coisa de compra do Grêmio, do terreno, então não teve doação nenhuma. E inclusive várias obras, a pena nessa área que ainda é uma área que está, digamos assim, que agora ele aceita um pouco pela academia, então agora que está saindo livros acadêmicos, digamos assim, porque o que acontecia com essa história do futebol é que muito quem escrevia eram jornalistas. E aí aquela coisa não se tinha muita... Era muito mais... Era factual, muito mais factual do que literatura, né? Literatura não se tinha aquela preocupação com a digamos assim, com
contrato científico da informação, sabe? Sim. Era algo meio, o amigo falou e ele já colocava como se fosse, não se tinha uma investigação ou no estilo Roberto da Mata, que era uma crítica ao futebol como um meio de alienação. Assim. Isso o marxismo, digamos assim, a intelectualidade marxista, por um tempo se pensou o futebol como uma forma de alienação. Então ele era um pouco escanteado dessa academia, da cultura em si. Então o Roberto da Mata vai ser um que já vai trazer, vai mostrar aquele outro lado, a hora que os dirigentes começam a apropriar do futebol, saem do campo, os brancos, assim, para administrar o futebol, e aí vem surgir deputados e tudo a partir dos resultados. Aí mostra como isso aí tem que estar totalmente ligado na nossa eu vou ter que interromper, galera, porque a gente está quase terminando, estourando o tempo. Dá uma dica aí, Diego, por favor. Eu vou falar sobre um livro, então, que fala um pouco sobre a história do futebol aqui, que é do Abrão Aspas, que é futebol amador do início. Amador, a paixão nacional, que conta um pouco da história do futebol. Eu tinha outros aqui, mas agora no momento, eu acho que esse aqui é mais indicados para dar uma introdução sobre a história do futebol. E tem um aqui que eu não posso deixar de mostrar, que é um conterrâneo. Nossa, o terceiro alegretense mais famoso da história depois de Emílio Diego. Esse aqui era o técnico da seleção de 70, quando o Brasil acabou sendo campeão, ele foi técnico nas eliminatórias. Ele acabou na Copa do Mundo sendo um Zagallo, né? Mas esse aqui ele montou o time, ele classificou, né? E enfim, ele tem grandes histórias dele, é um personagem, digamos assim, único na história do futebol. E ele, não por nada, não é pra merecer mais a biografia dele, mas nasceu no Alegrete. Marina, pra galera comprar livro aqui rapidinho aí, que a gente tá terminando, por favor. Online, na loja, endereço Coronel Fernando Machado, 997, Centro Histórico, entre a Borges e a Marechal Floriano. Pode comprar também pela estante virtual, pode mandar um WhatsApp pra nós, 996425650. A gente tá aqui, podem vir, tem café, podem vir bater um papo, podem vir olhar o nosso acervo, que é bem variado, tem de tudo, para todas as áreas, conhecimento. Podem conhecer a nossa cadelinha também, que é a mascote da casa, Foxy, não tá aqui hoje, mas tá sempre aí. Eu acho que é isso, agradecer né? Vocês aí pelo Muito convite. obrigada. Não, a gente que está agradecendo a nossa casa por um tempo aqui, o Padula Livros, do Diego e da Marina. E esse foi mais um Respirando o Grêmio, também com a presença ilustre do Eduardo, nosso camisa 10 eterna. Um abraço.